Criança que caminha cedo fala tarde? Você já ouviu isso? Vô, tio, o pessoal mais de idade tem esse dizer. Será que é verdade? E você sabe que essa é uma queixa comum em consultório, comum em treinamento familiar. Com muita frequência, famílias de crianças com atraso na fala têm o relato de que a criança sim caminhou cedo, sempre foi muito curiosa, muito ativa, sempre explorou muito, só que não fala. E é essa relação que nós vamos entender hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática na conquista da evolução da fala daquelas crianças que não falam ou que falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. Quando a gente escuta aquela frase, mas ele andou cedo, por isso que tá falando tarde, parece que existe uma troca, né? Como se a criança tivesse escolhido desenvolver o corpo e deixado a fala de lado. Mas não é assim que o desenvolvimento infantil funciona. O que a ciência nos mostra é que motor e linguagem caminham juntos. Eles fazem parte de um mesmo sistema de desenvolvimento. Só que esse caminho não é linear. Nem toda criança vai fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, lógico, tem crianças que evoluem tudo junto, tem crianças que têm atrasos globais, e eu vou fazer um parêntese aqui, existem estudos fortíssimos que comprovam essa relação da criança com atraso motor, que muitas vezes a gente já consegue observar no bebê mais cedo, porque já começa a se manifestar no sentar, no engatinhar. Essas crianças com atraso motor têm uma tendência ao atraso na fala maior. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quiser, inclusive, comenta aqui que trago para você. Mas existem também as crianças que têm um descompasso entre essas áreas. Então, aqui estão aquelas que vivem esse desenvolvimento motor com muita qualidade, com muita tranquilidade, às vezes até antes daquilo que se espera, daquilo que se é comum no desenvolvimento, mas atrasam no desenvolvimento da fala. E essas crianças com desenvolvimento motor muito acelerado normalmente exploram muito, sobem, descem, mexem em tudo. Muitas vezes são crianças com um perfil mais ativo, mais inquieto. E isso impacta diretamente em uma habilidade que é base para a fala: a atenção. Porque para a fala acontecer, para que ela se desenvolva, a criança precisa sustentar o olhar, se engajar na interação, conseguir imitar e permanecer tempo suficiente naquela troca. Se ela está o tempo todo em movimento, mudando de foco, explorando o ambiente de forma muito intensa, ela terá menos tempo de qualidade em uma interação. E aí não é que essa criança não tem capacidade de falar ou que foi o fato de ter andado cedo que está impedindo de que ela fale, mas porque ela não está conseguindo se sustentar neste processo que constrói a fala. Então, não, de forma alguma, andar cedo não atrapalha a fala. E é óbvio que nem todas as crianças que andam cedo vão ter prejuízos na fala, mas essa criança com esse perfil motor muito desenvolvido, com muita agitação, com dificuldade em atenção, em foco, pode sim ter um impacto direto no desenvolvimento da fala. E tem mais um ponto muito importante aqui. Quando a criança começa a andar, ela ganha o mundo. Ela passa a explorar muito mais o ambiente e isso obviamente é ótimo. Inclusive, essa exploração do ambiente favorece o desenvolvimento da fala. Mas se o adulto não acompanha essa exploração com interação e com estímulo intencional para a fala, não transforma aquele momento de exploração em um momento de comunicação, essa experiência vai virar só movimento e não linguagem. E aí não adianta a gente ficar esperando a fala vir. Nós precisamos criar um ambiente que favoreça isso, que organize essa energia curiosa para relações de comunicação
que ajude a criança a sustentar a atenção e que transforme toda essa mobilidade em interação, porque definitivamente a fala, comunicação, linguagem não nasce sozinho e não nasce do movimento, nasce da relação, da troca, de uma construção conjunta. Se você quer entender mais sobre isso, porque sente que seu filho poderia estar falando mais, ou se você simplesmente não sabe se está fazendo certo ou não, eu posso te ajudar. Eu tenho uma aula complementar a essa, totalmente gratuita, que você vai entender mais sobre o que nós falamos aqui a nível dessas etapas de desenvolvimento da fala, dessa necessidade de estímulo intencional, de interação. E nesse vídeo, inclusive, eu te dou exemplos de mudanças de estímulo de acordo com a habilidade pré-requisito de fala que seu filho precisa desenvolver. É simples, direto e feito para você aplicar hoje mesmo. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clica lá e assiste agora, porque quanto antes você começar, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo. Até mais!